Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Essa assistência que nós chamamos carinhosamente de encontro com o Evangelho, porque nós entramos em contato no encontro com a espiritualidade amiga e com Jesus. E para isso, nós vamos fazendo a nossa oração, procurando entrar em sintonia com a equipe espiritual responsável por esse atendimento, que nós possamos assim abrir o nosso coração, porque dessa maneira nós oferecemos as condições para que essa equipe espiritual venha até nós e dê a cada um tudo aquilo que necessita. Então, eu convido a todos, se ficar mais fácil, fechar os olhos, e nesse instante nós vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus. Mas vamos vendo Jesus sorrindo, de braços abertos, cada um de nós assim, reunidos ao redor de Jesus, e vamos oferecendo ao nosso Mestre querido o coração. Jesus, nós te damos o nosso coração, que nós possamos aprender a te servir, aprender a vivenciar os teus ensinamentos, que possamos aprender, Jesus, a desenvolvermos a nossa fé, a força espiritual que cada um de nós carrega e que muitas vezes nós nem somos conscientes de tanto poder que nós temos. Nos ajuda, Jesus, a despertar para essa força, para o equilíbrio, principalmente nesses momentos onde nós nos sentimos fragilizados, angustiados, com o coração apertado. Que nessa hora, Jesus, nós possamos nos recolher intimamente, buscar a Sua presença e sentir a Sua força, o seu amparo. Sentir que nós estamos, sim, amparados pelo Senhor, que estamos rodeados de benfeitores espirituais que nos impulsionam, nos inspiram a fazer o melhor. E nós sabemos que nós conseguimos isso quando nós despertamos para o conhecimento. E é isso que esse encontro procura fazer através da preleção, despertar em cada um de nós a consciência, a força, a coragem e a fé. E assim, Jesus, nós te pedimos, ilumine o nosso pensamento, a nossa mente, para que nós realmente possamos compreender a mensagem de hoje, para que nós possamos ter a coragem de vivenciar, de colocar em prática isso tudo. E assim, conseguirmos superar os desafios e as dificuldades da vida. Jesus querido, que nesse instante o nosso coração se una a toda a sua equipe e a Deus, o nosso Pai, ao dizermos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com todo o nosso carinho, nós vamos envolvendo a nossa amiga Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe espiritual que está fortalecendo para passar para todos nós as reflexões do Evangelho. Que assim seja. Olá, que bom estarmos novamente aqui para continuarmos as nossas reflexões, a nossa tentativa de entender e aplicar todos os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o progresso espiritual. É uma lei divina, é uma lei imutável, ou seja, ela não vai mudar. E nós aprendemos que nós estamos aqui na Terra para aprender, para melhorar, para evoluir, para progredir. Aí muita gente pode se questionar, mas onde que está escrito isso, né? Que estamos aqui na Terra para progredir. Os espíritos ditaram isso para o Kardec na obra O Livro dos Espíritos, mas nós temos isso no Evangelho de Jesus. Então, o progresso da alma, em várias passagens Jesus falou sobre isso, né? Mas o que nós vamos abordar hoje é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 12.
que diz exatamente essas palavras: porque ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Jesus ele sempre falou por parábolas e ensinava que a compreensão espiritual ela depende também da nossa maturidade espiritual, do nosso, da nossa evolução espiritual. Então, aqui nessa frase, ao que se tem lhe dará e ao que não tem será tirado, Jesus explica exatamente a lei do progresso espiritual e a responsabilidade nossa pelo ensinamento recebido, pela iluminação que nós recebemos. Jesus, ele sabia que as pessoas tinham possibilidades diferentes de compreensão umas das outras. E até entre os discípulos também acontecia isso, né? Não eram todos que entendiam igual, as pessoas levavam muito para a parte material da coisa. E Jesus, então, ele fala através dessas parábolas, porque algumas pessoas até utilizavam mal esses ensinamentos, ou então não compreendiam. Muitas estavam com o coração ainda endurecidos e eles não entendiam isso. E estava até escrito isso também na profecia de Isaías. Então, aqui nesse versículo de Mateus, no capítulo 13, pode parecer uma dureza até de coração de Jesus, né? Ao que não tem, até o que tem vai tirar, né? Que crueldade a gente às vezes pensa, né? Na nossa limitação. É que Jesus, antes dele falar esse versículo, ele havia contado a parábola do semeador, que é uma parábola de conhecimento de quase todos nós, né? Que o semeador saiu rapidinho, né? Porque nós não temos tempo, né? É só para vocês recordarem. O semeador saiu a semear, jogou algumas sementes, algumas caíram em solos diferentes. Umas à beira do caminho, outras entre pedras, outra entre espinhos e algumas em terra boa. As três primeiras opções, beira do caminho, pedra e espinhos, não vingaram por motivos variados, né? Excesso de sol, excesso de profundidade de raiz, secura das pedras. E as que caiu em boa terra floresceram. Então, essas sementes que Jesus contou nessa parábola são exatamente as palavras do Evangelho, os ensinamentos dele. Os diferentes solos que ele apresentou ali na parábola representam exatamente as disposições interiores dos nossos corações. Então, algumas vezes as sementes vão cair nos nossos corações e ficar à beira do caminho, nós não vamos entender no momento, outras ficarão entre pedras, serão abafadas, outras entre espinhos, onde não há condição de florescer, algumas cairão em boa terra. Então, entre nós mesmos, né, cada um de per si, vai muitas vezes ter esses tipos de solo. E as pessoas são assim mesmo, né, no geral, né? Se nós mesmos somos assim, as outras pessoas também são assim, e vai acontecer nos diferentes solos, que são as pessoas de entendimento diferente. Uns já estão mais preparados, outros nem tanto. Então, aqui, aquele que tem, que Jesus fala, aquele que tem será acrescentado ainda mais, né? Então, quem é aquele que tem? É aquela pessoa cujo coração está aberto para as verdades, para os ensinamentos, ele possui já algum entendimento. E se ele não tem o entendimento completo, ele tem a boa vontade de se esforçar para colocar em prática tudo aquilo que ele vai aprendendo ao longo dos ensinamentos de Jesus na sua vida. E aquele que não tem é aquele que endurece o coração, fecha o coração e fala: não, isso não é para mim, isso é para as pessoas mais simples, eu não preciso disso, ou então agora não é o momento, eu não quero saber desses ensinamentos quando eu ficar mais velho. Agora eu tenho outros interesses e por aí vai afora. Então, aquele que não tem é esse que recusa o bem, ou que ouve, mas não se esforça para compreender, e muito menos para botar em prática na sua vida. Acha que está superado, que não é para ele, enfim. Assim, Jesus mostra que o progresso espiritual não dá privilégio nem vantagem para ninguém, mas sim da receptividade que cada um recebe desses ensinamentos,
Então, ao que tem, se ele for receptivo, será cada vez mais iluminado. Ao contrário, aquele que não tem, cada vez mais será posto de lado esses ensinamentos. Então, até o que tem será tirado, porque vai murchando, né? Então, essa lei espiritual de uso das coisas e do crescimento natural do nosso espírito, nós podemos ver em todas as áreas da nossa vida, na vida material mesmo, né? O que a gente usa bastante fortalece, né? As mãos, as pernas. Se nós pararmos de andar, né? Às vezes por uma questão de saúde, a gente fica uma semana internado, já tem que fazer fisioterapia, porque já atrofiou uma parte da musculatura, da massa, vai perdendo massa magra, tal, que são os músculos, né? Então, se nós usarmos bastante, né, os nossos dons, as nossas possibilidades físicas, nós vamos nos fortalecendo também. E se nós deixarmos de usar, vai enfraquecer. Isso vale para o cérebro também. Quanto mais a gente usa o cérebro, estuda, lê, aprende, escreve, faz exercícios, palavras cruzadas, qualquer tipo de coisa que mexa com o cérebro vai se fortalecendo. Se você se atrofia, está sempre lá deprimido, triste, não quer saber de aprender mais nada, não é mais para mim, vai enfraquecendo, com certeza, né? Então, o músculo que não é exercitado, ele atrofia. O cérebro que não for exercitado também vai se atrofiar. E a inteligência, né, que é atributo do espírito, não é do cérebro, é da mente. Cérebro fica no corpo físico, mente na sede do espírito, na alma, né? Então, a inteligência que não serve ao bem, ela vai se atrofiando também, né? Se dispersando. E mesmo a nossa fé, que é um sentimento, né, que nós trazemos dentro de nós, se ela não é vivida, não é cultivada, não é tratada, ela também se apaga. E nós vamos aos poucos perdendo a conexão com a espiritualidade. Então, Jesus nos revela nesses dois versículos aí desse capítulo 13 do Mateus, que tudo que não é utilizado para o bem estagna e se perde. Como sempre, né? Até uma água, se você deixar ela parada muito tempo ali, ela vai impregnando de partículas de sujeira, de bactérias, tal, e vai acabar se estragando, né? E essa é uma lei divina que ela não rege somente as coisas materiais, né? Ela rege o espírito. Então, o nosso espírito tem que ser ativado, entre aspas, né? A fé que não é vivida, ela se esfria. O amor que não é exercitado em nós se retrai e nós vamos ficando áridos, rudes, né? Num sentido mais amplo. E ao contrário, se nós pusermos esses nossos sentimentos, essas nossas ações em movimento, vai se multiplicar. Então, quem cultiva a fé vai receber mais fé. Quem pratica a caridade amplia a sua capacidade de amar e de entender o amor. E quem se esforça por aprender, por compreender, não só as verdades espirituais do Evangelho, mas se esforça para aprender na vida mesmo, recebe muito mais conhecimento, muito mais luz. Ou seja, Deus jamais vai nos negar qualquer auxílio, né? Ele governa o mundo através da lei do amor e está sempre ao nosso lado, nos sustentando. Mas o nosso progresso, a nossa melhoria, ela depende exatamente do nosso esforço, da nossa disposição íntima de nos melhorarmos, de aprendermos mais, de entendermos. Então, quanto mais nós nos esforçarmos, para compreender essas lições de Jesus, Deus vai nos abençoando com mais entendimento, mais luminosidade. Então, o que hoje talvez seja uma deficiência que ainda a gente não consegue ainda melhorar ou ampliar, Deus vai capacitando cada um aos pouquinhos. O Emmanuel, numa das mensagens que ele trouxe através do Chico, ele fala: o Senhor não dá talentos para a ociosidade. Então, ou seja, se você ficar parado na preguiça, na inércia, sem se esforçar, você não vai multiplicar as suas possibilidades.
Deus, ele multiplica à medida que são colocados os nossos dons a serviço do bem comum das pessoas e de nós também, né? Quem se esforça mais recebe mais luz. Ou seja, quanto mais nós praticarmos o bem, a caridade, o amor, mais possibilidades nos são confiadas. Então, é como se Deus confiasse mais naquele filho que se esforça mais, ele sabe que pode contar com aquele filho, que aquele filho vai ser o portador das verdades. Então, quanto mais nós nos esforçamos, a Joana de Ângeles fala numa das mensagens, ela estava dizendo com relação à frequência, à perseverança nas atividades, né, religiosas, seja de que religião for, né? Então ela fala que um dos critérios para você ser digno de confiança da espiritualidade é você ter uma ficha corrida de 10 anos de trabalho sem faltar no serviço espiritual. Ou seja, é lógico que quando a gente está doente, tem motivos sérios, tal, ok. Mas 10 anos de frequência ininterrupta de esforço, olha que maravilha, né? Por que que a Joana e Emmanuel e Jesus fala isso? Porque eles conhecem e sabem o perigo que é a inércia, ou seja, a falta de movimento espiritual que nós fazemos, a preguiça espiritual, a falta de motivação, de alegria. Então, ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado. É isso que ele quis dizer. Então, não sejam preguiçosos ou inertes, porque vocês vão. Não, não sou eu, Jesus falando, né? Não sou eu que vou tirar. É a própria consequência. Então, não é uma punição isso de Deus ou de Jesus ou da espiritualidade. Não existe punição, né? É uma consequência natural da nossa inércia. O que que é inércia? Falta de movimento, falta de você se desenvolver mais, né? Quando nós deixamos de usar as nossas virtudes, elas adormecem e, consequentemente, vão se atrofiando. Aí gera entre nós aquela indiferença espiritual. Você olha para as coisas não têm mais graça, não tem mais vivacidade. A alma indiferente, ela perde o entusiasmo pela vida, ela perde a sensibilidade para ela, tanto faz ser segunda ou ser domingo, tanto faz ser dia ou noite, calor ou frio, sol ou chuva, tá sempre igual. Não tem motivação, não tem disposição para viver a vida. É como uma lâmpada que você deixa jogada ali num depósito. A lâmpada, ela tem toda a sua estrutura interna, mas ela precisa estar acoplada numa corrente elétrica para funcionar. Se você deixar essa lâmpada ali, ela vai estragar, vai enferrujar, a gente não vai conseguir rosquear, ou então ela vai estar toda tapada de poeira, de sujeira e não vai iluminar. Então, é a mesma coisa. O bem que nós deixamos de lado e não praticamos vai se deteriorando. A gente vai criando no coração uma espécie de um limo, não é, na nossa espiritualidade. Não um limo material, mas um limo simbólico, né? Ou seja, uma camada que não é difícil tirar depois, né? Ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado. Essa advertência é para aquelas pessoas que ouvem o evangelho, mas não vivenciam. Até tem boa vontade de fazer, mas tem uma certa preguiça espiritual. Ah, eu não consigo, eu sou imperfeito mesmo. E agora, então, entre os espíritas, tem até aquele, eu vou deixar para a próxima vida. Como assim, né? Nós tivemos um planejamento aí reencarnatório que tem que ser cumprido. Afinal de contas, nós viemos aqui somente para progredir. Tudo bem, para aprender, para estudar, para resgatar, para ressarcir, para reparar, ok, tudo isso. Mas a principal finalidade, que vai envolver todas essas outras subatividades, é o progresso espiritual. Aqueles espíritos, aquelas almas que permanecem na indiferença, na preguiça mesmo, fechado ao bem, vai perdendo essa sensibilidade espiritual e ela não consegue depois fazer uma sintonia com a espiritualidade
até para receber inspiração para os momentos difíceis. Então, tudo isso é uma plantinha, é como se fosse uma plantinha que tem que ser cultivada diariamente. Tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que tomar sol, você tem que tirar o matinho em volta, as pragas de insetos. Como que se traduz isso, né, na nossa parte prática da vida, né? Porque isso aí é para ser adaptado e ser introduzido na nossa vida diária. Então, se nós não fizermos isso, nós vamos perder a alegria de servir, de praticar o bem. Nós vamos deixar de perceber as oportunidades do aprendizado. E aí a gente vai ficando aquela pessoa que está sempre reclamando, egoísta, e todos esses sentimentos de queixa, todos esses sentimentos de queixa e egoísmo, eles sufocam o progresso da nossa alma. Então, uma aplicação prática para a nossa vida é nós fazermos exatamente isso. Nós termos disposição para a prática do Evangelho, disposição para reavivar a nossa fé, praticar o Evangelho de Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa boa vontade. Praticar o Evangelho é viver o dia a dia de acordo com as lições de Jesus, amando o próximo, promovendo a paz, fazendo harmonia dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, no trânsito. Isso são ações até simples, né? Da nossa, do nosso dia a dia. Mas, muitas vezes, nós somos envolvidos por esse sentimento de inércia, por esse sentimento, diríamos até de preguiça, né? De espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade, de estudar, de aprender, de lutar contra os nossos defeitos, porque isso é uma coisa que nós temos que fazer, lutar contra os nossos defeitos, fazendo a nossa transformação moral. Nosso progresso começa exatamente nisso, na transformação moral. Pode parecer que está muito aquém das nossas possibilidades, mas se nós começarmos, a gente vai aumentando essa nossa capacidade aos pouquinhos. Hoje é uma coisa, amanhã é uma coisa um pouco mais profunda, outra coisa. Aos poucos, no passar dos anos, porque não é um programa para você fazer hoje e terminar daqui uma semana. Isso é a vida inteira. Terminaram-se essas tarefas, esse aprendizado, teremos mais. Então, esse versículo de Jesus, ao que se tem será dado e ao que não tem, até que tem será tirado, exatamente isso. É nós não sufocarmos o pouco que nós já conseguimos, porque a gente pensa muitas vezes assim, já estou há tantos anos na doutrina espírita, na igreja, já li a Bíblia, já estudei o Evangelho. Aí você pergunta, você leu alguma obra? Eu já li o Livro dos Espíritos. Só uma leitura? A gente não guardou nada. Ou mesmo o Evangelho, só uma leitura não se guarda nada. O nosso cérebro é eficiente, mas ele não consegue abarcar todo o ensinamento. Nós temos que estudar, meditar. É um trabalho para ser feito diariamente. Olha quantos livros nós temos de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros autores espiritualistas aí, não precisa ser só da doutrina espírita, que trazem conhecimento, informações, coisas para a gente introduzir na nossa vida diária e nós não valorizamos isso por preguiça mesmo, por falta de vontade. Essa inércia espiritual vai cada vez mais deixando a gente depressiva, murcho. Nós precisamos de vivacidade espiritual. Claro que a oração, o estudo trazem isso, mas tem que ser o nosso esforço também. É exatamente isso que Jesus pregou o tempo inteiro ali quando ele contou a parábola do semeador, quando ele deu esses dois versículos que nós estamos comentando, exatamente isso. Não pare de agir, não pare de estudar, de progredir, de tentar o entendimento. Então, que nós possamos, nessa semana, refletir sobre esse versículo, versículo 10 a 13 do capítulo 13 de Mateus.
Ao que se tem será acrescentado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Não é crueldade nem punição de Deus, de Jesus, mas sim um alerta para que nós valorizemos a luz que nós estamos recebendo, a luz da espiritualidade, da iluminação espiritual. Valorizemos isso. Quantas pessoas aí fora gostariam de ter esse consolo dessa fé? Porque para enfrentar dificuldades na vida, nós temos que ter uma fé alicerçada em boas obras, no amor, para que a gente consiga dar conta disso. Somente a fé, a confiança em Deus, saber que Deus está no comando de tudo, é que vai nos ajudar a enfrentarmos tantas mazelas, tantos dissabores, tantas coisas que nós temos que assistir ainda, né? E passar por dificuldades inerentes ao nosso campo mesmo, né, de progresso espiritual. O progresso espiritual ele está aí. É uma lei de Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso e não adianta correr. Nós temos que passar por isso. Então, vamos passar aprendendo, estudando, nos melhorando, sendo menos rebelde, menos egoísta e menos orgulhosos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que possamos entender todas essas lições com muita profundidade. Muito obrigada e fiquem com Deus. E assim, meus queridos, com essa reflexão tão importante, nós vamos saindo da inércia e fazendo o nosso trabalho com o pensamento. E vibrar é isso, é nós trabalharmos com o pensamento, com as nossas emoções. É nós sabemos que nós temos uma força tão grande dentro de nós e que realmente, quando nós oramos, nos unindo em benefício de algo, realmente essa energia vai chegar até esses locais. Então, se nós orando sozinho já consegue um efeito maravilhoso, imagina em coletividade que nós estamos aqui hoje. Então, é por isso que nós sempre fazemos as nossas vibrações antes da projeção do passe. Lembrando o que Francisco de Assis nos disse: é dando que se recebe. Não é uma barganha, não é? Mas é uma maneira, quando nós abrimos tanto o coração, nós ficamos preparados para recebermos também. Então, vamos nos unindo nesse instante. Cada um de nós vai sentindo que aquilo que tem de melhor vai sendo exteriorizado. E vamos imaginar como se nosso coração partisse um raio luminoso que vai se transformando num enorme coração. E esse coração nós vamos dar de presente para Jesus, para que Jesus possa utilizar as nossas energias em benefício de todos os lugares onde nós iremos mencionar. E assim, todos juntos, nós vamos vibrando amor, desejando paz, desejando união, desejando fraternidade, que essas vibrações envolvam todo o nosso planeta, chegando a todos os lares, levando harmonia para esses lares, levando saúde aos locais, lares, hospitais, a todos os leitos de dor, levando paz a todos os corações angustiados, levando alegria e esperança a todos os corações aflitos, levando a luz para que toda a humanidade possa sentir esse amparo divino conduzindo as suas vidas. Vamos vibrando força a todas as pessoas que trabalham à frente de instituições de caridade, para que elas possam vencer as dificuldades e levar ajuda a tantas criaturas necessitadas. Vamos vibrando por todos aqueles que ainda se encontram no caminho dos crimes, que se encontram na prostituição, para que essas pessoas possam ter a luz do esclarecimento e a força de se libertarem desse caminho tão inadequado. Vamos vibrando para que todas as crianças, para que os nossos jovens possam ser encaminhados, cada um dentro da sua religiosidade, mas que todos possam ser encaminhados para essas verdades das leis divinas e encontrem assim o caminho de luz a seguir. Vamos pedindo e vibrando para que todas aquelas pessoas que têm prazer em praticar o mal, em espalhar mentiras e fazer calúnias, também recebam essa misericórdia divina e que possam
Também perceber que elas não estão fazendo mal só para as pessoas, mas principalmente para elas mesmas, que tenham essa força de se libertar. Vamos vibrando esperança a todos os desempregados para que portas se abram, oportunidades de emprego sejam criadas, vibrando para todos aqueles que têm essa oportunidade de criar empregos para que possam prosperar, a fim de levar, né, também essa oportunidade do progresso material para as pessoas. Vamos vibrar por todos os animaizinhos para que sejam amparados e tratados pelo plano espiritual. E vamos assim, pensando naqueles nossos casos particulares que sabemos que necessitam, né, de uma vibração de saúde, de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, que todas essas pessoas queridas do nosso coração sejam envoltas e recebam a visita de Jesus. E agora nós vamos mentalizando o nosso lar, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco diretamente, mentalizando Jesus adentrando a porta da nossa casa. E nesse instante ele vai espalhando a sua luz, o seu amor, a sua paz por todos os cômodos do nosso lar, do local onde nós estivermos. E vamos mentalizando essa luz de amor e de paz, fortalecendo todos os corações. Que nesse instante, sentindo a presença de Jesus aqui conosco, os nossos corações estejam abertos e receptivos para recebermos essa visita de Jesus, que se faz presente através dos seus mensageiros. Os seus enviados estão aqui, envolvendo a cada um de nós no amor, na paz e nas energias restauradoras. A água que nós deixamos também está sendo fluidificada de acordo com as nossas necessidades. E é assim que nós vamos nesse silêncio interior, com o coração aberto, sentindo a presença desses amigos e queridos, sentindo aquela paz envolvendo a cada um de nós, sentindo como se nós estivéssemos recebendo aquele abraço bem gostoso de um amigo muito querido. E nesse abraço, as nossas energias vão sendo restabelecidas, porque esses mensageiros amigos derramam sobre nós aquele fluido, aquele bálsamo reconfortante. Essas energias vão sendo absorvidas pelas nossas células materiais. O nosso corpo físico vai assimilando esses fluidos salutares e vai se equilibrando, se fortalecendo. Todos os locais onde possa haver um desequilíbrio vai sendo reconstituído, fortalecido. Que o nosso corpo espiritual também se beneficie dessa recarga energética, dessa troca de moléculas doentes por moléculas saudáveis. A nossa mente espiritual também se fortalece em coragem, em bom ânimo, em otimismo, em fé, em alegria. E assim, cada um de nós, que somos corpo, que somos espírito e corpo espiritual, vamos tendo esse nosso todo envolto nessas luzes revigorantes. Jesus querido, nós te agradecemos todas essas energias que nós estamos sendo beneficiados. Te rogamos, Jesus querido, que permaneça conosco. Que o nosso Pai Criador continue nos amparando, nos dando a cada dia novas oportunidades de recomeçarmos, de fazermos o certo, de aprendermos a sermos úteis nessa vida, Senhor. Que a tua luz, Jesus, esteja presente, nos abastecendo e nos envolvendo até uma próxima oportunidade. E assim nós nos despedimos de hoje, nos lembrando de Maria, a Mãe Santíssima, que envolve cada um de nós no seu manto de amor e de paz. E assim encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que estamos aqui nessa reunião, por todos nós que ainda cometemos tantos erros, que somos tão frágeis, mas por todos nós que somos filhos de Deus e que temos uma luz imensa a ser desenvolvida.
Nos envolva, Maria, para que possamos ser protegidos, fortalecidos e amparados agora e no momento da nossa passagem ao plano maior. Que assim seja. Em teu nome, Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje, te rogando a presença e o amparo até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.